Cumprimentos, amados com a paz do Senhor. Sejam bem-vindos à nossa quinta lição bíblica da nossa faixa etária de jovens, onde estaremos estudando a falta que faz um líder. Dentro desse trimestre, estamos estudando sobre a liderança na Igreja de Cristo, escolhidos por Deus para servir. E hoje veremos através desta lição, acerca da falta que faz um líder e a sua importância para todo o grupo de liderados. Nosso texto principal está em Juízes 21, verso 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. O resumo da nossa lição nos fala assim: Deus levanta pessoas em diferentes tempos para conduzir o seu povo, e a ausência de um líder pode trazer sérios prejuízos. A gente vai ver isso quando a gente lê aí o texto principal, que diz: naqueles dias não havia rei em Israel, quer dizer, estava faltando uma liderança, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. E isso causou sérios problemas na vida do povo de Deus. O nosso texto bíblico está baseado em Juízes, capítulo 2, do verso 7 ao 14, que está escrito o seguinte: E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo da sua herdade em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos roubadores, e os roubaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. O livro de Juízes oferece um registro importante de um longo período da história de Israel. Ele mostra uma época de altos e baixos do povo de Deus, um tempo marcado pelo declínio espiritual, moral e social da nação. Um olhar mais atento sobre este livro nos permite dizer que um dos principais fatores para tal decadência foi a ausência de uma liderança constante à frente de Israel. Na lição deste dia, deste momento, estudaremos as consequências da falta de uma liderança permanente estabelecida por Deus. Ou seja, na lição de hoje, estamos estudando as consequências da falta de uma liderança permanente estabelecida por Deus. Primeiro tópico: o período dos juízes. Primeiro subtópico: o livro de Juízes. É um livro histórico do Antigo Testamento cuja autoria é desconhecida, ou seja, não sabemos quem de fato escreveu este livro. Ele relata a história dos chamados juízes que governaram o povo de Israel num período que compreende a morte de Josué até a ascensão de Saul como rei. Com uma abordagem de natureza religiosa, o livro de Juízes é melhor compreendido a partir de uma análise da realidade vivida por Israel na época. Este exame nos mostra a infidelidade do povo, o juízo de Deus, o sofrimento, o clamor e a resposta do Todo-Poderoso. Diante destes fatos, podemos afirmar que o livro de Juízes se propõe a advertir a respeito do perigo e dos prejuízos de um povo desprovido de uma liderança, ou seja,
o prejuízo de um povo sem liderança. Outra importante mensagem que aprendemos por intermédio do estudo do livro de Juízes é o quanto Deus é benevolente e longânimo, pois mesmo em tempos sombrios de apostasia, o Senhor sempre ouve e atende ao seu povo quando este se arrepende de seus erros e o busca. Observe o detalhe: o Senhor sempre ouve e atende ao seu povo quando este se arrepende de seus erros e o busca. Daí a necessidade de uma liderança presente, eficaz, dedicada ao Senhor, para estimular o povo, quando estiverem errados, a se arrependerem e serem aceitos pelo seu Deus. Outra coisa importante vem logo a seguir. Observe: Deus é bom e tem levantado ao longo de toda a história homens e mulheres fiéis para liderar o seu povo, glorificando o seu santo nome. O detalhe que observamos nesta expressão é que é Deus quem levanta líderes fiéis, sejam homens, sejam mulheres, é Deus quem levanta. Aí eu lembro do que Jesus falou, que nós orássemos para que o Senhor enviasse trabalhadores para a sua seara. A seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. Aí surge uma pergunta: quantos de nós temos orado para que Deus levante estas pessoas? Não é o homem que se levanta só, não é o homem que faz as coisas sozinho. Ele só vai conseguir ser um líder eficaz se Deus o levantar. Segundo, a liderança dos juízes. Os juízes mencionados neste livro são Otniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Tola, Jair, Jefté, Ibzan, Elon, Abidom e Sansão. Eli e Samuel pertencem a este grupo seleto, mas os seus feitos não são registrados no livro de Juízes. Sendo assim, 14 é o número de juízes registrado nas Escrituras. Os juízes foram pessoas escolhidas por Deus para governar o seu povo. A função deles não era herdada, como os reis e sacerdotes, mas se tratava de uma escolha direta do próprio Deus. Os juízes não tinham a função de interpretar a lei, mas a responsabilidade de cumpri-la e levá-lo o povo a fazer o mesmo. Cada um desses juízes foi levantado em um tempo de grande aflição para Israel. Sob a autoridade e o poder de Deus, eles realizaram grandes feitos, desempenhando um importante papel ao longo de aproximadamente 410 anos. Mas qual o contexto social dos juízes? Os juízes atuaram em um período que pode ser bem compreendido e bem definido pelas seguintes expressões. Primeira, não havia rei em Israel, então os juízes surgem em um contexto em que não havia rei. E o segundo contexto, cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. E isto não é a vontade de Deus para nós. Quando o povo faz o que acha certo aos seus próprios olhos, então são capazes de praticar todo tipo de atrocidade, porque aí as coisas ficam relativizadas, quer dizer, cada um faz o que acha que está certo. Estas declarações revelam um povo sem a presença de um líder permanente e que, em função disso, acreditava que era livre para fazer o que bem desejasse. Se observarmos bem na atualidade, isso se repete nos dias de hoje. E muitas vezes, até mesmo havendo liderança, existem pessoas que ainda insistem em fazer as suas próprias vontades, entrando em choque frontal com a palavra de Deus. Bem, a desobediência foi uma marca no tempo dos juízes. Sem a presença e a referência de um líder, o povo de Israel se desviou dos mandamentos do Senhor, foi indiferente às obras que Deus havia realizado por ele e por seus pais, mas além disso, negligenciou a comunhão com Deus. Olha onde mora o perigo. Pois o livro de Juízes registra vários episódios nos quais Israel esteve mergulhado na idolatria. Os juízes foram levantados por Deus em uma época de frieza espiritual, confusão social e declínio moral. Tópico de número 2: a falta de um líder. O problema:
Sabemos que liderar é o mesmo que conduzir pessoas, orientando-as nas mais diferentes situações da vida. Tal conceito nos mostra que a liderança é essencial para o sucesso de um empreendimento e o bem-estar de uma sociedade. Todo grupo social sem uma liderança está fadado ao desastre, assim como Israel no tempo dos juízes. Certa vez o Senhor Jesus, vendo uma multidão, se compadeceu dela e disse assim: porque andavam como ovelhas que não têm pastor. Mateus 9,36. A percepção de Jesus a respeito daquela multidão expõe pelo menos duas lições importantes. Primeira, devemos cuidar para que haja líderes que se importam com o rebanho. E segundo, a falta de líderes, segundo o coração de Jesus, é uma tragédia. Então precisamos orar para que Jesus levante líderes segundo o seu coração. A situação na qual o povo de Israel foi submetido no período dos juízes, somada à atitude e às palavras de Jesus aqui expostas, é suficiente para mostrar o quão grave e problemática é a caminhada do povo de Deus sem a presença permanente de uma liderança estabelecida pelo Senhor. Veja que se repete a expressão: liderança estabelecida pelo Senhor, líderes segundo o coração de Deus, né? E quais são as consequências gerais da falta de um líder? Quais as consequências para o povo de Deus? Né? Quais são essas consequências para o povo de Deus que a falta de uma liderança estabelecida por ele pode causar? Segundo a experiência de Israel no período dos juízes, podemos apontar os seguintes efeitos. As pessoas ficam sem ter uma direção e se tornam como um barco à deriva. O povo passa a ter a ideia errônea de que é livre para fazer o que bem entender, prejudicando também o próximo, a si próprio e a nação como um todo. As pessoas ficam mais vulneráveis aos ataques dos inimigos e a toda sorte de males. O registro dos acontecimentos narrados no livro de Juízes é cíclico, pois a história se repete muitas vezes, ou seja, o registro dos acontecimentos, né? Os acontecimentos lá no livro dos Juízes, ele funciona em forma, se tornou um ciclo vicioso. O povo caía, se levantava, caía, se levantava, caía, se levantava, enfim, não havia ali uma posição firme. Assim como os líderes eram temporários, assim também a obediência do povo a Deus era temporária. Israel cai na idolatria nesse tempo. Deus subjuga Israel a outros povos, né? Israel clama em meio ao sofrimento e Deus os livra por meio de um juiz. Ao que parece, uma das formas de Deus corrigir o seu povo é privando-o de líderes que o representem. Da mesma forma, quando ele quer abençoar e recompensar o seu povo, Deus o presenteia com líderes segundo o seu coração. Como igreja do Senhor, devemos clamar a Ele, pedindo que nunca falte líderes espirituais cujo caráter seja ilibado. E quando houver esse tipo de liderança, que nós possamos ser o tipo de povo temente ao Senhor, submisso àquela liderança constituída por Deus no Senhor. E Deus nos presenteará cada dia com uma liderança eficaz. As principais consequências, né? Nós vimos aqui as consequências gerais da falta de um líder, agora as principais consequências da falta de um líder. As consequências da falta de uma liderança permanente são inúmeras, porém as principais, de acordo com o livro de Juízes, são, primeiro, a confusão social, o caos moral e a apostasia. O povo de Israel se esqueceu do concerto com o Senhor que o havia resgatado do Egito. O povo sem direção passou a caminhar pela senda da idolatria e da devassidão. Como forma de punição pelos pecados, né, era oprimido e saqueado por diversos povos inimigos. Era uma forma de eles sentirem na pele e se arrependerem das suas maldades e se voltarem para o Senhor, né? Então havia aí uma punição pelos pecados, ao mesmo tempo que uma pressão para que o povo pudesse se quebrantar e se voltar para o verdadeiro Deus. Terceiro tópico, a solução, a inevitável necessidade de transição.
A obra de Deus não é feita por uma pessoa apenas. Deus decidiu conduzir o seu povo por meio de homens. Contudo, sabemos que todos os homens têm as suas limitações e que toda a liderança é passageira, pois o tempo passa para todos, indistintamente. Sendo assim, a transição é inevitável e deve acontecer segundo a orientação do Senhor. Assim como Moisés, o líder precisa ter desprendimento e compromisso com o futuro da obra de Deus. Não podemos estar apegados às coisas daqui, senão não servimos para ser líderes e apresentar ao Senhor aquele que será escolhido para tal tarefa de sucedê-lo. O líder que prepara o sucessor demonstra reconhecer as próprias limitações, a dependência de Deus e o amor à sua obra, muito embora entendamos que no final da história é Deus que escolhe. É Deus que escolhe. Como que eu preparo alguém para a liderança, para a sucessão, trazendo essa pessoa aos pés do Senhor? Há uma submissão, há uma obediência ao Senhor, e Deus, segundo a sua vontade, pode escolher aquele que ele achar por bem escolher, né? Grandes líderes tiveram o cuidado de trabalhar na transição de suas lideranças, dentre os quais se destacam, por exemplo, a ousadia de Elias, quando escolheu Eliseu como seu sucessor. É algo que encontramos aqui em 1 Reis 19, versículo 19. O investimento nos mais jovens, segundo o subtópico. Deus nunca teve problemas em usar pessoas, independente de suas idades cronológicas. O Senhor falou com Samuel enquanto ele era bem jovem, estava na sua adolescência, pois o sacerdócio havia se corrompido naquela época. Davi era um menino quando foi separado e ungido para substituir Saul. Jeremias se considerou uma criança diante da incumbência de ser um profeta. E Timóteo enfrentou dificuldade por ter exercido o ministério pastoral, sendo ainda tão jovem. É preciso preparar as crianças, os adolescentes e os jovens para que futuramente venham servir ao Senhor exercendo uma liderança que glorifique o seu nome. E como já disse, repito, trazendo essas pessoas aos pés do Senhor em um verdadeiro compromisso e envolvimento com a obra e dedicação. Último, deixando um legado positivo. O que é um legado? Segundo o dicionário Hawais, significa o que é transmitido às gerações que se seguem. Partindo deste significado, podemos afirmar que o legado de alguém é algo que o tempo não é capaz de desfazer. Também podemos concluir que legado não tem relação só com bens materiais, mas com princípios, valores e exemplo de vida. Não podemos também nos esquecer de que, nas Escrituras Sagradas, alguns líderes deixaram um legado de dor e sofrimento e não podem ser vistos como um referencial a ser seguido. Tomemos como exemplo o rei Acabe e a rainha Jezabel, símbolos da idolatria e da apostasia. Outro exemplo é o legado de Sansão. Este jovem foi chamado pelo Senhor para libertar o seu povo da mão dos filisteus, mas decidiu não seguir o exemplo de seus pais e abandonou os princípios bíblicos para fazer suas próprias escolhas e seguir a sua vontade, o que lhe trouxe prejuízo no final da história. Ele menosprezou a capacidade e o poder que o Senhor lhe concedeu. Então, toda liderança precisa estar consciente da responsabilidade de se deixar uma herança frutífera para as próximas gerações até que Cristo venha. Ou seja, com seu exemplo de vida, com seu zelo, com sua dedicação ao Senhor, seu Deus. Concluímos dizendo que aprendemos nesta lição a respeito da importância e o valor do líder segundo o coração de Deus e também as consequências da falta de uma liderança. Aprendemos também que é necessário preparar os adolescentes e os jovens para que futuramente venham servir ao Senhor exercendo uma liderança que glorifique o nome do Todo-Poderoso. Que Deus abençoe a vida dos amados. Até a próxima videoaula em nome de Jesus.